Oi, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tá vendo um curso de paradigmas de programação. Não tem muita coisa em português aqui, hein? Vamos ver tudo sobre paradigmas de programação. E agora a gente vai ver um baseado em autômata, tá? Autômatos. Repare que é o seguinte, os primeiros eram oriented, tá? Agora é based, é baseado em autômatos. Esse conceito mudou um pouquinho, tá? O primeiro era o action, o segundo agent oriented, depois foi array oriented e agora é automata based, tá? Então seja muito bem-vindo, a gente vai ver tudo nesse vídeo. Por que é importante o paradigma de programação? Porque conhecendo os paradigmas, você vai ter formas diferentes de resolver a mesma coisa. Às vezes você pensa de forma diferente, usa, realmente alguns paradigmas demoram um tempão para aprender, tá? Você aprender a fundo ele. Por exemplo, você tem vou falar rápido, né? Lembra que a gente já aprendeu? A gente vai ter em paradigma de programação o imperativo e o declarativo, dois lados, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. Seja bem-vindo, clica no botão inscreva-se aqui, dá uma olhada. Se já está inscrito, dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos do canal. Deixe seu like no canal e compartilhe aí o máximo que der para mais pessoas. Embaixo tem uma playlist também, tá? Tá tudo na sequência, assim você pode assistir um por um na sequência. Se chegou nesse vídeo, dá pra ver bastante, tem bastante coisa nova. Então vamos lá, por que a gente veio fazer aqui, porque interessa, né? Vamos lá, Automata Based, paradigma Automata Based, tá? Aqui, então vamos lá, porque a gente veio... Então vamos lá, porque a gente veio fazendo esse vídeo, né? Automata Based Programming, programação baseado em autômatos, tá? Automata Based Programming, ou programação baseada em autômatos, é um paradigma de programação onde parte do programa é feito através, setado como um model, tá? De uma máquina de estados finitos, ok? FSM ou uma outra, mais complicados, é uma automação, é um autômato formal, tá? Na teoria dos autômatos, tá? Depois você vai ter que entrar mais em autômato, que é a primeira visão, só para você ver, tá? Algumas vezes, um estado finito é possível através da introdução de estados que tem uma estrutura muito mais complexa, não apenas através de uma enumeração, tá? O FSM, a programação baseada em FSM, é geralmente do mesmo tipo, como a gente falou, mas tem variantes desse FSM, Final State Machine, tá? Máquina de estados finitos. E também é baseado em autômatos, não é necessário usar o FSM específico ali. Vamos lá, falando um pouquinho. As seguintes propriedades são indicadores de uma programação baseada em autômatos, tá? O período de tempo da execução do programa é claramente separado, tá, dos passos da automação. Cada uma dos passos é efetivamente feito por uma seção de código do mesmo passo e também tem um ponto de entrada específico. Essa seção pode ser uma rotina, um ciclo, por exemplo, ou uma seção dividida em subseções executada pendente de diferentes estados, através, se não for necessário. Nenhuma passo de comunicação é possível explicitamente na setada de variáveis do estado. Entre dois passos do programa feito, não tem um componente explícito do estado, como um local, um stack ou variáveis que retornam endereços ou coisas assim, tá? Esse estado pode pegar dois momentos de execução de um passo num autômato, diferentemente da automação ali, tá? A inteira execução de um código baseado em autômatos tem um ciclo que vai ser seguido, tá? Outra razão para usar uma computação baseada em autômato é que o estilo de programação pensa na técnica do programa é muito similar a quando você resolve questões matemáticas, tá? Como a máquina de Turing, por exemplo, ou algoritmos de Markov também. Tá? Vamos ver um pouquinho mais. Exemplo, considere o programa em C que lê um texto de um input stream, do seu teclado, por exemplo, né? Linha por linha, imprime a primeira palavra de cada linha. Se você pensar, você precisa passo a passo, nesse caso, e depois você lê o caractere da primeira palavra. Então imprime a segunda palavra e vai imprimindo uma por uma. Então, desse jeito, os caracteres vai começar o algoritmo do começo até encontrar uma condição de fim de arquivo. Um
ler o arquivo até chegar ao final. Vamos lá. No C tradicional, numa linguagem operativa, como ele faz? Ó, include stdio. Você não sabe C, depois a gente vai fazer um curso de C. Deve já ter um curso de C aí no canal. Mas ó, include stdio, perfeito. Vai input, output de dado e ctype.h. Daí ele vai int main void, perfeito, vai retornar um zero, um número inteiro para o sistema operacional. Main void, vazio, entrada vazio. Int C está definindo uma variável C. Ele vai fazer, faça. C igual get char, obtenha um caractere do I/O, né? Faça enquanto C for igual espaço, tá? Se ele achou espaço, ele pergunta, acabou o arquivo? Tem um espaço ou não tem o barra N, coloque o char. Quando der um enter, ele vai colocar um enter, tá? Ele vai colocando C igual get char, ele vai pegar o outro caractere, ele pega o primeiro caractere, depois pega o segundo caractere. Quando chegar no final do arquivo, ou por exemplo, der um enter, ele para de ler. Então ele vai ler no caractere a caractere do input, tá? Faça enquanto não foi fim de arquivo e não encontrar a barra N, não encontrar um enter, né, na verdade, no texto, ele vai, pega outro caractere e faça até que não foi fim de arquivo e retorna zero. Terminou o programa. No caso de um autômato, olha que interessante, a mesma coisa, tá? A mesma tarefa pode ser feita através de máquinas de estados, passando 3 estados, pulando os espaços vazios, imprimindo a palavra e pulando os caracteres de enter, tá? De barra. Esses estados, antes, dentro e depois, podem ser, como a gente vê aqui, ó, include stdio.h, ctype.h, int main void, enum, ele vai enumerar 3 estados. Antes, dentro e depois, tá? Daí ele fala o seguinte, o estado é igual antes. Depois ele fala o seguinte, obtenha um caractere diferente de fim de arquivo, tá? Dá o switch no state, vê o caractere que foi. Se caso, vê a situação atual do state. Se foi antes, o que ele faz? Ele vai colocar na tela. Se for dentro, ele vai colocar na tela e vai setar o estado, como antes ou depois, dependendo. Se eu der um enter aqui, ó. Se eu der um enter ali, barra N, tá? Ele vai setar o estado para depois. Caso contrário, basicamente é o seguinte, ó. Se o caractere se não tiver espaço, ele coloca o caractere. Caso contrário, ele vai setar. Se for barra N, ele vai setar o estado, tá? E caso contrário, ele vai colocar depois. Se for depois, ele vai setar o estado inicial e vai continuar, tá? Então o que ele está fazendo? Ele está colocando um controle de estado no looping para checar isso e não ter que fazer da outra forma que a gente viu, perfeito? Então tem um controle aqui baseado em autômato, esse tipo que ele fez aqui. Bom, através do código a gente tá vendo a significante vantagem do uso numa leitura, né? O get char. Isso você pode usar inclusive na sua programação, é interessante. Esse programa tem uma automação no while, faça enquanto, né? E vai usar um ciclo de autômato. Olha só que interessante. Ele vem, só pra gente entender esse ciclo, ó. Ele começa ali, tá? Vê o caractere, conforme disso ele vai setando o estado e vai resolvendo. Se ele é um... Se ele é um caractere, ele volta e vai fazendo. Quando ele encontrar um barra N, ele vai passar para o segundo estado e finaliza. O programa implementa o model falando uma máquina de estado finito, mostrando ali. O N denota o fim da linha, o S denota o espaço e o A denota o resto. A automação segue exatamente uma seta que depende do estado que ele está. Por exemplo, chegou um estado antes, ali, before, tá? Ele fala assim, eu tenho um caractere, ele volta pro before, pega outro. Caso tenha espaço, ele vai pro inside, ok, ali, e dependendo do que ele vai digitar, ele vai pro after. Então, tá vendo? Você pode até restartar, deu um enter, você mantém o ciclo, tá? E não é necessariamente necessário dividir o código para separar isso como um estado único, tá? Então, o que ele fez ali? Ele criou 3 estados, tá? Antes, dentro e depois, e controlou todo o código ali, baseado em autômato, tá? Então, basicamente é isso, ó. Tá? Você tem o state numerado, você setou o state before e você programa do jeito que for melhor para o seu input, tá? Então você tá fazendo uma coisa mais assim, teclado, coisa assim, você já tem uma forma de programar, tá? Bom, a separação, você pode fazer a separação em passos também. Não vou entrar demais em código, eu quero só pegar o conceito que é importante, tá? Bom, aqui vamos falar um pouquinho de automação e autômatos, tá? Paradigma de programação baseado em autômato, ele tem algumas coisas da questão no campo de automação, tá? Um ciclo
de programação é gerado uma sequência de estágios de acordo com dados do usuário, tá? Uma série de ações feitas dependendo do estado, tá? Então, normalmente, essa programação baseada em autômato, a gente vê o seguinte: você seta um estado, conforme o estado você tem algumas reações, conforme algum dado que você entra, você vai mudando esse estado e ocorre outras reações, tá? Bom, tem os eventos autômatos também, você vai ter um estágio e vai ter uma condição. Bom, algumas linguagens de programação muda essa máquina de estado considerando os eventos causando a passagem de um estado para outro, tá? Bom, aqui a gente vai ter mais exemplos, que eu não vou entrar demais para não ficar muito complexo. O vídeo tem outros para a gente ver ainda. Bom, aplicações, tá? Aplicações baseadas em programação autônoma são muito usadas em tratamentos léxicos, tá? Tradutores, tratamento de texto, tudo isso, e análise sintática, ok? Quando você vai entender um idioma, transformar esse idioma em uma linguagem universal, alguma coisa, você usa sempre autômatos, tá? Programação baseada em autômatos. Isso, quando você pensa em termos de autômatos, tá? Quebrando o processo em partes, é uma programação event-driven, tá? Programação orientada a eventos. Essas notações de máquinas e estados é uma classificação formal, tá? Por exemplo, você vai ver softwares baseados em arquitetura UML, depende de diagramas de estado para colocar suas especificações. Vários protocolos de comunicação oferecem esse tipo de denotação. Pensando em termos de autômatos, tá? Pode também descrever linguagens semânticas. Da parte para descrever a semântica de uma linguagem. Por exemplo, a execução do programa escrito em Refal, uma linguagem, segue uma sequência de passos, também chamada de Refal Machine, também os estados para essa... Bom, basicamente, acho que é isso que a gente tinha que ver. Falar um pouquinho da história também, só para fechar. Bom, as técnicas baseadas em autômatos foram usadas enormemente em domínios baseados em análise de linguagem formal, tá? Então, quando você usa um tradutor, sabe que você vai digitar e já traduz, tudo isso é baseado em regras de autômatos, tá? Um dos papéis foram de Johnson em 1968, tá? Uma das menções em programação autônoma, normalmente usou uma técnica de Peter Naur, de 63, também achado, falando sobre o aprendizado da máquina de Turing, tá? Nessa máquina real. Vamos falar um pouquinho da comparação do paradigma baseado em autômatos. A noção de estados não é exclusivamente propriedades baseada em autômatos. Geralmente falando, o estado, né, o estado do programa é uma execução de qualquer computador, linguagem de programação, combinação de informações que podem mudar durante a execução. Por exemplo, um estado numa linguagem imperativa consiste de um valor das variáveis armazenados dinamicamente em memória, os valores armazenados nos registros, as pilhas, né, que tem na linguagem, os valores de um ponteiro específico, né? Isso pode ser parte explícita e implícita. Bom, aqui basicamente é isso que a gente precisa saber. Programação baseada em autônomo. Vamos recordar aqui. Vamos lá. Programação baseada em autômato, para a gente recordar, tá? Programação Automata Based Programming, ou programação baseada em autônomos, é um paradigma de programação que do programa, tá? O programa ou a parte dele é feito através de modelagens de máquinas de estados finitos, tá? Numa forma de automação, tá? Algumas vezes isso é setado uma série de dados, tá? E você vai ter basicamente o seguinte, um estado, e esse estado você vai ter interações do programa e é feita uma alteração desse estado, e conforme a alteração desse estado são tomadas decisões, legal? Muito usado em tratamento léxico e tratamento de linguagem natural também, tradutores e coisas assim, legal? Próximo vídeo a gente já vai para um paradigma de programação concorrente. Seja bem-vindo, botão inscreva-se, clica nele, dá uma olhada se o sininho tá marcadinho com 2 tracinhos para você receber os novos vídeos aí. Like no vídeo, dá uma olhada na playlist, compartilha. Até o próximo vídeo a gente vai chegar já entrando em computação concorrente, que vai ser bem legal aí, tá? Até o próximo vídeo, tchau!